Graça e paz a todos, Deus abençoe. Estas são as pérolas diárias da Palavra de Deus e eu sou a pastora Rosa Gregório. Já te peço que você compartilhe essas pérolas. Se abençoa a tua vida, vai abençoar a vida dos teus amigos também. Olha o que diz aqui no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 17. 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou esta resposta a Esther: você pensa que você pode escapar porque mora aí no palácio, quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe, não foi para esta ocasião que você foi escolhida como rainha. Então Esther respondeu a Mordecai: vá e reúna todos os judeus do Susã. Façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. Depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei, e se tiver que morrer, eu morrerei. Algumas vezes nós vamos enfrentar desafios e batalhas intensas. E nós vamos precisar do discernimento do Espírito para entender que nível nós estamos enfrentando essa batalha. Se é no nível físico ou espiritual. Esther entendeu que estava enfrentando uma batalha espiritual e teve discernimento para usar as armas espirituais, porque a sua luta não era contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Havia um espírito de morte envolvida dentro desse contexto. Orar e jejuar é uma arma fortíssima contra o inimigo e que destrói fortalezas do mal. Muitos enfrentam lutas intensas e querem vencer com a força do braço. Não tem como vencer uma batalha, uma guerra espiritual, lutando com as forças humanas. Não era a vida de Esther e de Mordecai que estava em jogo, mas a vida de uma nação inteira. Por isso que eu iniciei essa pérola falando sobre discernimento na batalha espiritual. Talvez você pode achar que não, ou você não tem o entendimento que você esteja enfrentando agora uma grande batalha espiritual. E você está olhando com os olhos carnais, achando que é uma batalha natural. E não é. Isso é perigoso, porque você pode perder essa batalha. Mas todo cristão está enfrentando uma batalha espiritual. Seja em que área for, mas nós estamos enfrentando batalhas espirituais. E esta batalha não acontece no mundo físico. Essa batalha acontece no mundo espiritual. Há um inimigo oculto, astuto e articuloso. 2 Coríntios 10:4 diz para nós assim: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, dos cativeiros. Deus quer que você se posicione e lute. As armaduras que o apóstolo Paulo nos deixou não é para você desfilar, é para você lutar e guerrear. Efésios 6:10, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver Paulo nos ensinando sobre a importância de estarmos vestidos com
com as armaduras de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, a espada do Espírito e as botas da preparação do Evangelho da Paz. A minha oração é que você receba discernimento e que o Senhor abra o teu entendimento para que você entenda a batalha que você está enfrentando. Lucas 10:17 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Quem era Esther? Uma pessoa como eu e você. Esther era uma jovem judia. Seu tio Mordecai o criara como filha. Deus a torna rainha para um propósito. Para enfrentamentos nesta batalha, queriam se levantar contra o povo judeu. E quem era o inimigo? O Amã. Aquele que se colocou como inimigo do povo de Deus. No versículo 16, Esther estava confortável no palácio, como rainha, até discernir que o decreto de morte contra o seu povo, arquitetado pelo inimigo Amã, só o Senhor poderia revogar, só o Senhor poderia cancelar. Esther dá o comando. O texto diz no versículo 26 do capítulo 4 de Esther. Ela mandou um recado para o seu tio: reúna todos os judeus, todos os crentes em Suzã. Ninguém bebe, ninguém come por 3 dias. O jejum e a oração foi a direção que Esther recebeu. Jejum e oração são armas poderosas. Armas bélicas no mundo espiritual contra o adversário da nossa alma. Esther buscou em Deus o socorro e o livramento. Deus estava capacitando a Esther com as armas espirituais do jejum e da oração. Ainda quem diga que não precise mais jejuar, que você não precisa mais orar, mas a Bíblia nos ensina que dependendo da guerra, da batalha que você está enfrentando, nós só venceremos com jejum e oração. Dependência de Deus. O inimigo Amã arquitetou um plano de morte e destruição contra o povo de Deus. Mas Deus sempre levanta alguém da casa para estar na brecha. Antes de Esther ir à presença do açoeiro, do homem, ela foi primeiro buscar em Deus qual decisão tomar. Meu querido amigo, minha querida amiga, não tome decisões sem orar. Não tome decisões sem buscar a Deus em primeiro lugar. Não se precipite nas suas decisões. O jejum apregoado por Esther foi a sua maior expressão de dependência de Deus. O único que poderia anular todo o decreto de morte. Que é um conselho, meu querido amigo, minha querida amiga. Busque a Deus em primeiro lugar. Faça como Esther fez. Você já entendeu que o seu posicionamento no mundo espiritual muda, cancela, desfaz decretos de morte? Planos diabólicos contra a nossa vida são cancelados pelo poder da oração e pelo poder do jejum. Esther foi o agente de Deus dentro do palácio para trazer livramento e vitória para o seu povo e para uma nação. O inimigo, ele pode até arquitetar seus planos, mas Deus se levanta para nos socorrer. Nós precisamos fazer a nossa parte, buscar a Deus, buscar os discernimentos na batalha. Que o Senhor te ilumine, abra sua mente, te dê discernimento e entendimento, para que você entenda e compreenda que batalha você está enfrentando. É física ou é espiritual? As nossas batalhas sempre são espirituais. Que o Senhor nos abençoe com o seu favor e com a sua graça. Em nome de Jesus.
Vida de vitória é vida na palavra.